Precioso estamos vivendo nesse dia, nessa manhã, para colocar o nosso coração no lugar certo. Oh, maravilhoso que a gente possa dar ouvidos ao que o Espírito fala com a gente. Nossa conversa agora, nesses próximos minutos, é sobre o Deus soberano, mesmo quando estamos sujeitos a decisões erradas de terceiros. O Deus soberano, mesmo quando estamos sujeitos a decisões erradas de terceiros. Muitas situações nas nossas vidas, nós ficamos sujeitos, nós somos afetados por más decisões de terceiros. E inúmeras vezes não temos possibilidade alguma de impedir o resultado. Por exemplo, maridos ou esposas que, para experimentar uma aventura amorosa, decidem abandonar o lar. Afeta-se diretamente pessoas que não puderam contar e influenciar nessa decisão. Um bêbado, alguém que enche a cara e sai dirigindo, decide dirigir sem ter o controle dos seus reflexos, e muitas vezes acaba vitimando pessoas atingidas por atos errados de terceiros. Seja uma autoridade policial que decide prender o inocente porque ele não gostou simplesmente. A pessoa vai passar por humilhação, por vergonha, por privação, por um ato de um terceiro. E nesse dia de hoje, o povo que elege os seus representantes, que julgamos mais despreparados e desonestos para o cargo. Nesses momentos de crise e injustiça, se a pessoa não entender corretamente a soberania de Deus, vai ter a tendência de se revoltar contra Ele. Se Deus está sobre tudo, como de fato está, Ele foi muito insensível ao não impedir essa tragédia, preferindo ser passivo a poupar aquela pessoa inocente da má decisão do terceiro. Ou Ele não é soberano e não tem poder de intervir no mundo. Esse pensamento é totalmente absurdo. Ele é soberano e totalmente sensível às dores dos seus filhos. Ele continua sendo soberano, que pode intervir na hora e na forma que Ele bem entender, ainda que estejamos afetados diretamente por decisões desastrosas à nossa volta. Mas o Senhor age de acordo com os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Salmo 115, 16. Vocês vão me ajudar aí? Salmo 115, 16 fala o seguinte: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. A terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus deu ao homem a terra para dominar. Mas o homem, ao ouvir o que o diabo tinha, a dar ouvidos a Satanás, lá no Éden, passou o domínio que ele tinha ao diabo. E foi por isso introduzido o pecado no mundo. Isso é a primeira causa das tragédias dos homens, o pecado. Todo erro próprio ou de terceiro tem origem no mal que destruiu o relacionamento com o Criador e trouxe prejuízos absurdos à humanidade. A propósito, dos nossos exemplos que acabei de falar na introdução, não foi Deus que empurrou o marido para fora de casa. Não foi o Criador que encheu o copo de bebida do motorista embriagado e abriu a porta do carro para ele entrar. Não foi o Senhor que mandou o policial ser injusto com o inocente. Também não foi Deus que fez ou fará pessoas apertarem os números dos candidatos maus. Tratam-se de terríveis decisões humanas que afetarão profundamente a terceiros que terão suas vidas atingidas. A culpa é do próprio homem, que, impulsionado pelo pecado, tomou a decisão de agir
trazendo sofrimento e tragédia àqueles que não decidiram por dado caminho mau. Então, a soberania de Deus não significa que a humanidade é um teatro de fantoches, que o Senhor apenas manipula de acordo com as suas preferências e com seus planos. Não, Ele deu a terra aos homens. E desde o princípio, que o homem desde o princípio tem tomado más decisões que afetam os terceiros também. A maioria das coisas que acontecem nesse mundo são completamente contrárias à vontade de Deus, mas não poucas vezes também as orações podem fazer mudar o curso da história, quando realizada de acordo com a vontade do Senhor. Dessa forma, seria a soberania de Deus apenas passiva, na qual contempla todas as maldades, inclusive contra seus filhos, e nada faz? Certamente que não. O nosso Deus é totalmente ativo para equalizar todas as circunstâncias para o bem dos seus filhos, aqueles que o amam. Romanos 8, famosíssimo 8:28, diz assim: e sabemos, está devagar, não, mas tá bom, vou tocando aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Não quer dizer que tudo vai ser prazeroso ou doce, não quer dizer, mas que o resultado disso será o nosso sucesso. A vitória é certa. Repito, a vitória é certa não significa que vamos ser poupados de decisões equivocadas de terceiros. Significa que até podemos sofrer com os erros que não são diretos das nossas decisões, mas o Senhor intervirá em nosso favor, para o nosso bem. E o nosso bem não é dar o céu aqui na terra, mas nos fazer semelhantes a Jesus. Verso 29 do mesmo Romanos 8 vai falar: porque dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, amado irmão, que tudo o que acontece com os filhos de Deus, Ele usa como ferramenta para forjar o caráter de Cristo em nós. Uma pessoa que foi extremamente afetada por decisões erradas de terceiros foi José, filho de Jacó. José não escolheu ser o preferido do seu pai. Isso provocou a ira dos seus irmãos. A má atitude de Jacó trouxe danos familiares a José. Gênesis 37:3. Eu vou aqui na minha. Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. José não escolheu o seu preferido, mas a atitude errada do pai trouxe problema para eles. José não escolheu ser escravo, ser vendido como escravo, mas a decisão dos seus irmãos o afetaram profundamente. Gênesis 37:28 fala: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. José não escolheu e foi levado. Terceiro, mesmo nas condições de escravo, José não se posicionou como vítima, tampouco abandonou o relacionamento com o Senhor. Vai falar no versículo 39:2 que o Senhor estava com José. Porém, mais uma vez, foi afetado por uma decisão de terceiros. A mulher de Potifar, ela tentou ter relações com ele,
que negou, porque ele falou inclusive: eu não posso fazer isso, porque isso pecaria contra o meu Deus. E acabou, por conta disso, indo para a prisão. Mais uma injustiça. No cárcere, novamente, não aceitou ser vítima. Querido, você não é vítima. Você tem um Deus soberano que age em seu favor. Aleluia. E ele continuava no temor do Senhor, que era com ele. Após ele revelar os sonhos dos funcionários do faraó, do copeiro e do padeiro, sendo que um seria morto e outro reconduzido ao palácio, ele pediu para ser lembrado para aquele que seria salvo. Porém, mais uma vez, por um erro de terceiros, José não foi lembrado, permanecendo preso. Ou seja, José estava preso injustamente por um erro do seu pai, que indevidamente o preferia, por seus irmãos que o odiavam e o venderam. José estava preso por erro da mulher que tentou pecar contra ele e mentiu sobre os fatos que aconteceram. José estava preso por erro do copeiro que se esqueceu dele. Parecia um derrotado, mas o Senhor estava preparando algo muito maior e extraordinário do que ele poderia imaginar. Após ele revelar o sonho do faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, ele foi colocado no segundo lugar no império. E foi a causa da salvação da fome, da salvação da família e da salvação do povo de Deus. É descendência de Abraão, que é figura de Cristo, que é aquele que sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. E como fruto de toda essa trajetória de dor, injustiça e sofrimento, mas sem abandonar o Deus soberano, ele teve 2 filhos. Os nomes desses filhos trazem 2 verdades sobre o resultado da vida de José, o que pode ser aplicado a todos aqueles que, mesmo nos momentos terríveis de decisões de terceiros, continuam a confiar e se relacionar com Deus. Gênesis, preciso que você abra, 41, verso 31. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Por quê? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na minha aflição. O resultado, o fruto de todo esse momento, o Senhor levou ele a esquecer do sofrimento. Manassés esquecer da dor, do sofrimento. Ele foi livre de todos os traumas que ele tinha, que ele poderia ter contra as pessoas. E ele pôde, por conta disso, perdoar os irmãos quando eles voltaram. Mas também, segunda coisa, que é resultado daqueles que passam por dificuldade provocadas por terceiros, mas não esmorecem, perseveram. Ele fez prosperar. Deus o abençoou maravilhosamente. Querido, antes da prosperidade vem a cura. A cura da sua alma, do seu coração. Deus quer, como fruto de toda a injustiça que você experimentou, primeiro, que te curar. Não precisamos temer, querido, em nome de Jesus, temer o que vai acontecer conosco, ainda que estejamos entre feras vorazes ou no vale da sombra da morte. Temos um Deus soberano que conduzirá todas as coisas para o bem daqueles que o amam, com o objetivo principal de sermos como Jesus Cristo. Que após todo esse processo, que envolverá cura e prosperidade, que delícia, declaramos como José fez aos seus irmãos quando reencontrou na revelação da sua identidade, lá em Gênesis 50, 20. Ele fala assim: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Assim, meus amados irmãos, todo mal que possam vir a fazer contra nós, se agirmos corretamente, não como vítimas e com revolta, mas confiando e se rendendo mais ao Senhor, teremos certamente uma vida bem-sucedida, mesmo em meio a dores. Teremos a cura das nossas feridas emocionais. Aleluia.
e prosperidade. O relacionamento mais profundo, intenso e eterno com o nosso Deus. Ele é soberano. Mesmo quando o mal parece vencer, Ele nos protegerá e nos conduzirá até aquele grande dia. Creia nisso, meu irmão. Descanse nessa verdade. Hoje é um dia agitado para aqueles que estão envolvidos nesse país. Descanse. O nosso Deus está no trono, mesmo quando os outros decidem errado. O nosso Deus está acima de tudo. O nosso Deus reina, em nome de Jesus. Amém.